Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que eu venho trazer para a sua vida, para trazer luz, para trazer um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje eu trago um tema um pouco diferente daquele que eu já trouxe nos temas passados. Hoje eu venho falar com você sobre o cristão e a política. Será que o cristão pode fazer parte da política? Será que o cristão pode discutir sobre política? Você já parou para pensar se um cristão pode ou até deve se envolver com política? Tem gente dizendo que fé e política não se misturam. Mas se eu te disser que isso é uma meia-verdade perigosa, já parou para pensar nisso? No vídeo de hoje eu vou mostrar o que a Bíblia realmente diz sobre o papel do cristão na sociedade. E no final eu vou lhe mostrar 3 princípios práticos que todo cristão deve seguir na hora de votar ou se posicionar politicamente. Fica até o fim comigo desse vídeo, porque esse papo vai mexer com as suas convicções. Eu separei um material muito detalhado, um material muito bom, trouxe para você hoje, que vai te edificar, vai te fortalecer. Amém? Vamos comigo nessa viagem? Vamos comigo bater esse papo? Glória a Deus. A frase religião e política não se mistura virou um mantra, na verdade. Mas será que isso tem base bíblica? Será? Ou é só uma forma de tentar silenciar o cristão? A verdade é que toda decisão política tem um fundo moral. E quem melhor para falar de moral do que quem tem como base o Evangelho? Vamos à palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 29, apenas o versículo 2. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então essa falácia de que o cristão não pode fazer parte da política, isso não existe. Nós temos sim que fazer parte, nós temos que discutir dentro da moralidade, dentro do respeito, dentro da palavra de Deus, porque em Romanos diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então se há alguma autoridade que não esteja de acordo com a nossa vontade, alguma autoridade que a gente não tenha votado, que está lá, foi constituída por Deus, então nós devemos respeitar. Agora vamos pensar juntos. Jesus foi político? Não no sentido partidário, mas ele confrontou o sistema injusto, chamou os líderes religiosos de hipócritas e mostrou que o reino de Deus traz justiça, verdade e transformação social. João Batista foi preso por denunciar a imoralidade de um governo. Paulo usou a cidadania romana para exigir justiça. Então a gente vê que a Bíblia, pessoas, incluindo Jesus, Paulo, João Batista, eles foram políticos, sim, eles discutiram políticos e exigiram e questionaram aquela época sobre tal assunto. O evangélico nunca foi passivo. Ele transforma o indivíduo e a sociedade. Então, sim, o cristão tem o papel político, não por interesse pessoal, mas por causa da missão de ser sal da terra e luz do mundo. Amém, irmão? Fique comigo até o fim desse vídeo, que ele vai ser muito edificante para a sua vida. É um vídeo diferente, mas eu quis trazer esse assunto que tem se polarizado a todo instante. A gente vê discussões nas redes sociais, pessoas se colocando a posição política, e nós também não podemos fugir desse assunto. Então aprenda no vídeo de hoje, porque ele vai te ensinar muito, e eu espero que você ao fim desse vídeo saia edificado, consciente, porque apesar de estarmos longe das eleições, entre aspas, porque 2026 está logo aí, e ano que vem já é eleição, a política já está se movimentando, a gente vê partidos, a gente vê políticos, a gente vê líderes religiosos se movimentando de forma política, já pensando na próxima eleição. Então, tenha consciência, tem gente que acha que o povo ele tem mente curta. Tem gente que acha que o cristão, o evangélico, ele tem... não pensa. Muita gente acha isso, que nós não pensamos, e eles articulam, eles
se movimentam, mas como ainda está distante, eles ainda não dão tanta importância. Eles acham que é preferível discutir esse assunto mais próximo à eleição, porque o eleitor tem memória curta, então ele vai esquecer de todo o passado recente, que cada político que está lá hoje, o que tem feito, se fez bem ou se fez mal. Então eles deixam próximas eleições para vir com suas promessas de campanha, dizendo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que fez tal coisa, para que no dia da eleição esteja vivo na sua memória. Mas eu optei por trazer logo isso hoje, esse assunto que está sendo pertinente dia após dia, para a gente começar a debater, já amadurecer, pensando em 2026. Amém? Então você precisa entender como são as coisas, como se envolver na política sem se corromper, né? Como fazer parte e não cair na lama da politicagem. Aqui eu vou te mostrar 3 princípios que todo cristão precisa seguir na vida e na política. Princípio 1, a consciência bíblica. Antes de seguir qualquer político, siga os princípios da palavra. Político não é Deus. Político não é salvador da humanidade, político não é salvador da pátria. Ele tem que ser escolhido de forma consciente. A gente não pode adorar o político. A gente não pode achar que ele vai resolver os nossos problemas. Quem resolve os nossos problemas é Deus. É Ele o nosso socorro. É a Ele que nós clamamos e é Ele quem intercede por nós. Ele é o nosso Salvador. Não existe Bolsonaro, não existe Lula, não existe ninguém capaz de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então saiba, político não é Deus, político não é o Salvador. O nosso Salvador é Jesus Cristo. Então antes de você sair para votar, antes de você se envolver com política, saiba, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós somos o povo pertencente a Ele. O político é uma pessoa designada, delegada a cumprir administrativamente as funções que nós não podemos. Imagine se todo mundo, falando aqui de Brasil, imagine se todos os brasileiros fossem fazer política pública, política externa, política interna, ação social. Então a gente precisa delegar alguém que faça isso. E esse alguém vai discutir sobre leis, esse alguém vai discutir sobre assuntos administrativos, sobre pagamentos, sobre recebimentos, sobre a administração da máquina pública. O político tem esse papel. Ele não tem o papel de nos salvar, ele tem o papel de administrar a nação pela qual ele foi eleito, pela qual ele foi colocado lá. Seja vereador, deputado estadual, federal, senador, seja prefeito, governador, presidente, seja ele qual for, qual classe, seja esse político. Ele é apenas um agente público no exercício da função. Amém? Princípio 2, a coerência moral. Não adianta defender valores no púlpito e votar em quem destrói famílias fora dele. Tem muita gente que vai para as pregações, para a igreja e prega valores que chega na hora para votar numa pessoa que é contra a família, é contra os princípios bíblicos. Nós temos que ter coerência na hora de votar. Eu conheço pessoas da minha igreja que votaram em candidatos que destroem a família, totalmente contrário à Bíblia. E se a gente vai conversar com essas pessoas, elas são agressivas, não tem argumento, então a melhor forma é silenciar-se, cada um com sua opinião, respeitando, mas essa incoerência às vezes entristece. Então nós temos que ter coerência moral para votar e para decidir, até mesmo depois que a gente entrar. Quem deseja fazer parte da política mais direta, de forma direta, um agente ativo, um agente político ativo, depois que entra, precisa ter essa coerência. Amém? E a postura de um servo. Ao ponto 3. Não se envolva por poder, se envolva para servir. Em Mateus 23:11 diz: o maior entre vocês é aquele que serve. Então você vai estar lá para servir. Não por poder, mas sim para tentar buscar uma forma de ajudar mais a nação a qual você vive, se você ama, porque eu acho que o político ele tem que ter esse amor. O amor pela nação que ele vive, pela nação que Deus o colocou nela. Então ele precisa estar lá por amor e não por poder, por ganância. Infelizmente a gente não tem visto isso.
A gente tem visto que as pessoas entram na política por ganância, por poder, por dinheiro. E, em último caso, às vezes nem é cogitado, é o amor à nação e tá servindo ao povo. Mas esse, Deus cuida dele. Sempre que você ficar magoado com um político, sempre que você ficar insatisfeito com ele, você pode criticá-lo dentro da legalidade. Mas Deus se encarrega de cobrar. Da mesma forma que Deus fala aqui, a palavra de Deus em Romanos diz que toda autoridade é constituída por Deus, nós devemos respeito a ela. Deus se encarrega de cobrar daquela autoridade se ele não cumpriu o papel pelo qual ele prometeu e se comprometeu em fazer. Então, não se preocupe com as cobranças, não se preocupe em não queira exagerar, como foi o caso do 8 de janeiro. Não entendo aquilo como um golpe, mas eu entendo como um desrespeito à nação, um exagero, um descumprimento da lei. A gente não pode destruir o patrimônio público, privado, seja ele qual for. A gente não tem esse direito de destruir. Então aquelas pessoas indignadas, movidas, sabe lá por quê ou por quem, invadiram de forma insana, não pensaram. Ninguém pensou ali. E começaram a destruir um patrimônio que é público. Tinha objetos históricos ali que foram destruídos. Então isso não é o papel do cristão, não é o nosso papel. A gente tem que cobrar sim, de forma consciente, legal e de joelho no chão. Essa é a melhor forma que nós devemos cobrar. Então, da próxima vez que disserem que o cristão não deve se meter com política, lembre: neutralidade não existe. Quem se omite fortalece o mal. Eu repito, neutralidade não existe. Quem se omite fortalece o mal. Então, se você quer ver uma geração de cristãos conscientes, compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas, deixe sua curtida, deixe um comentário aqui embaixo. Eu sou a luz na política e vamos juntos trazer palavras que sejam palavras conscientes para ajudar o povo de Deus nessa caminhada. Que nós estamos numa caminhada rumo à nova cidade que Jesus tem preparado para nós. E lá não vai ter política, lá não vai ter guerra, não vai ter discussão, não vai ter opiniões contrárias. Nós viveremos em paz e amor com o nosso Senhor Deus face a face. Não haverá choros, nem lágrimas, não haverá tristeza, não haverá cansaço no trabalho. Tudo isso que a gente vem passando hoje, chegará um momento que terá o seu fim. Mas enquanto a gente está nessa luta, nessa caminhada, vamos lutar de forma consciente, vamos caminhar de forma consciente dentro dos princípios bíblicos, dentro da palavra de Deus. E eu vou trazer para finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, mais uma vez o que diz em Provérbios 29, versículo 2. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então saiba, guarde esse vídeo, sempre que puder volte para vê-lo. As eleições parecem longe, mas nem tanto. Saiba em quem escolher, saiba em quem colocar lá. Não seja por uma cesta básica que querem te dar, ou por um valor pecuniário, uma verba. Isso tudo é corrupção, é ilegal, é crime. Você tem que votar pela sua consciência, pelo que o seu coração diz na palavra de Deus. Tenha moral, seja coerente em saber em quem você vai escolher. Obrigado por ficar até o fim desse vídeo. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe seu bairro, Deus abençoe a sua cidade, Deus abençoe o seu estado, Deus abençoe o seu país, Deus abençoe o Brasil. Até o próximo vídeo e tchau.